Olá, mais uma vez voltamos com razão e proporção. Inicialmente vamos falar sobre razão. Razão na matemática, como já vimos anteriormente, né? A palavra racional deriva da palavra razão e nós estudamos os números racionais, são números que podem ser escritos em forma de fração. Então, razão e fração, matematicamente e basicamente, é a mesma coisa. É você dividir um número pelo outro, né? Por exemplo, dado dois números A e B, é claro que se você vai dividir, o B tem que ser diferente de zero, porque se o B não for diferente de zero, não existe divisão por zero. Então, dados dois números, a razão você vai pegar de um número pelo outro, você vai pegar um número e dividir pelo outro, né? Razão é uma divisão simples, né? A diferença entre a razão e a fração é que na razão, o número que fica na parte superior nós chamamos de numerador, né? Na razão, ele vai se chamar antecedente. Na fração, o número que fica na parte inferior nós chamamos de denominador. Aqui é o consequente. Mas basicamente é só essa diferença, no mais é você dividir um número pelo outro. E olha o quanto é simples. Qual é a razão entre as medidas dos lados de um retângulo que mede 30 por 40 centímetros? Você pega 30 e divide por 40. Corta os dois zeros, fica 3 quartos, dividir em 3 quartos. 3 quartos já é a resposta, ou se você quiser dividir o 3 pelo 4, dá 0,75. Se como não está claro a ordem da razão de quem por quem, você poderia ter feito 40 por 30, que dá 4 por 3, ou 1,333. Então, basicamente, é isso que se chama razão na matemática. Você dividir um número pelo outro. Proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre as duas razões. Se você tem duas razões e essas duas razões são iguais, então você tem aí uma proporção. Por exemplo, se o A dividido por B for exatamente igual a C dividido por D, você tem aqui uma proporção, né? O A e o D, que estamos aqui cruzando aqui, ó, são chamados de extremos, B e C são chamados de meios. Qual é a justificativa? Ó? Como é que eu posso escrever A dividido por B matematicamente ou linearmente? Assim, ó. E C sobre D eu posso escrever assim. Quem são os meios? B e C. Aqui, ó. Quem são os extremos? A e D. A e D são extremos, B e C são meios. Ok? Para que eu preciso saber disso? Porque em toda proporção, essa é uma propriedade da proporção, em toda proporção, ou seja, em toda igualdade de razão, quando você tiver uma igualdade entre duas frações ou entre duas razões, que é a mesma coisa, nós já vimos, né? Isso aqui funciona, essa propriedade funciona. O produto dos meios, ó, B e C, aqui, ó, subindo aqui, ó, B e C, tá vendo a flechinha aqui, ó? O produto desses dois caras aqui é sempre igual ao produto dos extremos. Quem são os extremos? Ó, A e D, esse com esse. Ou seja, olha aqui, isso é uma implicação, ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. Isso funciona em toda a igualdade de razões. Isso aqui, gente, nós já vimos em frações equivalentes, tá? Quem quiser dar uma relembrada, é a mesma coisa, né? Frações, já que razão e fração é basicamente a mesma coisa, isso aqui também funciona. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro exemplo, considere os números 1, 5, 4 e 20. Nessa ordem eles formam uma proporção. Então, gente, se falar nessa ordem, é claro que uma outra ordem diferente é uma outra situação diferente. Para saber se de fato essa ordem forma uma proporção, eu tenho que verificar se a razão entre eles são iguais. Ou seja, se 1 sobre 5 é igual a 4 sobre 20. Aí eu escrevo assim, ó, 1 sobre 5 igual a 4 sobre 20. Quero saber se isso aqui é verdade. Para saber se é verdade, você pode fazer 1 dividido para 5, ver quanto dá. Pode fazer 4 dividido para 20, ver quanto dá. E verifica se a igualdade é verdade. Mas a melhor forma é fazer isso aqui, produto dos meios pelos extremos. Ó. Você faz esse com esse, ou seja, uma multiplicação cruzada, né, em outras palavras. Então você faz 1 vezes 20, 20. 4 vezes 5, 20. A ordem tanto faz, porque o produto dos meios pelos extremos são iguais, então a igualdade você pode mexer na ordem, né?
Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Sem problema nenhum. Como aqui dá igual, formam sim uma proporção. Claro que eu poderia também, deixa eu mudar aqui a caneta aqui para mostrar para vocês, ter feito, deixa eu ver se funcionou aqui, funcionou. 1 dividido para 5, ficou forte essa caneta, né? 0, que vai ficar 10, 2 vezes 5 dá 10, para 10 dá 0,2. Aí eu divido 4 sobre 20, para ver se dá a mesma coisa. Dá 0, dá 40, né? 2 vezes 20 dá 40, para 40 nada. Pronto, ó. Seria uma outra forma. Mas não é tão prático. O prático é você fazer esse produto assim mesmo, ó. 1 vezes 20 é 20, e 5 vezes 4 também é 20. Tranquilo? Vamos ao segundo exemplo. Deixa eu mudar aqui, caneta. Indique uma proporção para a razão 8/3. Olha, eu tenho que verificar aqui qual é dessas razões. O que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Ele já me deu uma. Eu tenho que procurar a segunda que seja equivalente ou igual a isso aqui. Vamos procurar. 2/3 é equivalente a 8/3? Fazendo algumas tentativas aqui, deixa eu mudar a caneta. Fazendo algumas tentativas aqui, olha, 2/3 não é. Porque se 2/3, fazer bem aqui, né? Se 2/3 fosse igual a 8/3, como os 3 estão igual, o 2 deveria ser igual a 8. Então não é. Quem mais que pode ser? Vou tentar aqui a letra B. 3 sobre 8. Não é, ó. 3 vezes 3 dá 9, 8 vezes 8 é 64. Não é. 5 sobre 9, 5 sobre 4, perdão. Vamos ver se é igual. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 5, 15. Não é verdade. 1 sobre 2, meio. Esse aqui não é meio porque o de baixo deveria ser o dobro de cima, né? Então a letra D não é. Pela exclusão, né? Só pode ser a letra E. Vamos verificar se é verdade, ó. 8/3 é igual a 24 sobre 9. Faço isso com esse e isso com esse. 8 vezes 9 é 72. E 3 vezes 24 também é 72. Então é a letra E. Terceiro exemplo. Numa determinada turma, a razão entre a quantidade de homens e mulheres é 2/5. Qual a quantidade de homens, uma vez que há 20 mulheres nessa turma? Bom, primeiro, que está dizendo que a razão entre a quantidade de homens e mulheres é 2 sobre 5. Ok. Pergunta a quantidade de homens e me dar a quantidade de mulheres. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu mudar aqui a caneta, colocar uma caneta mais fina aqui, uma cor mais agradável, colocar azul. Então é o seguinte, ó. Gente, se é dada a quantidade de mulheres e é dada a razão entre a quantidade de homens e mulheres, eu não sei a quantidade de homens, né? E depois de muitos exercícios, você deve ter percebido que quando você tem uma situação que você não sabe qual é, o valor qual é, trata-se de uma incógnita. Quantos homens existiam? É uma incógnita. Incógnita na matemática você usa uma letra e normalmente se usa a letra X. Poderia ter usado aquela letra que quisesse sem problema nenhum, não faz diferença nenhuma. Mas normalmente se usa o X. Então nós nomeamos aqui, vamos nomear aqui a quantidade de homens de X. Ok, embora não saiba qual é, como eu não sei qual é X. E está dizendo que a razão entre a quantidade de homens e mulheres é 2/5. De homens eu não sei, é X, mas de mulheres é 20. Então tiro aqui, ó. Quantidade de mulheres, coloco 20, fica a quantidade de homens pela quantidade de mulheres. Isso aqui a questão está me dizendo que é 2/5. Ok. Como é uma proporção, o que é uma proporção? Uma igualdade entre duas razões e vale o produto dos meios pelos extremos. Aí eu faço aqui, ó, 5 vezes x, 5x, 2 vezes 20, 40. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então o 5 vem para debaixo do 40, 40 por 5 dá 8. Pode fazer aqui, tira o x, coloca 8, ó.
pode substituir. Estou substituindo essa parte aqui, ó, para verificar que isso aqui é verdade, ó. É como se eu perguntasse qual é o número que, colocando aqui, ó, no lugar do x, eu tenho como resultado dessa operação uma razão 2 sobre 5. É o 8. Se eu fizer isso aqui, é verdade, ó. 2 vezes 20 dá 40. 8 vezes 5 também dá 40. Então a resposta é 8 ohms. Essa passagem aqui do 5 está multiplicando, passar dividindo, gente, isso aqui é resolução de equação do primeiro grau. Quem quiser dar uma olhada como é que se resolve isso aqui, é só clicar lá no índice lá e você ir direto ao assunto, dar uma olhada por que quando está multiplicando passa dividindo, ok? Mas se você não soubesse disso aqui, você poderia fazer tentativas para encontrar um número que dividido por 20 dê igual, perdão, a 2 sobre 5, ok? Feito isso, vamos às grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Para vocês entenderem o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, eu fiz aqui um quadro que fala de uma porção de um certo produto, ok? E aqui o valor energético. Aqui você pode tirar essa tabela aqui em qualquer produto, leite, creme de leite, salsicha, milho verde, qualquer produto enlatado tem situações que formam lá a porção e o valor energético, tá? Isso aqui foi tirado de um certo produto. Claro que os valores aqui foram arredondados para ficar mais fácil o entendimento. E é uma forma de mostrar para vocês o que é uma grandeza diretamente proporcional. Observem que eu tinha aqui 1 grama. Deixa eu mudar a caneta aqui. Aqui eu tinha para 1 grama desse produto, eu tenho 7 quilocalorias. Para 4 gramas, 28. Para 9, 63. Para 10, 70. Claro que vai aumentando, né? Porque são proporcionais. E observem que quando aumenta uma grandeza, quem não sabe o que é grandeza, ainda não expliquei o que é grandeza, vamos lá. A grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, calculado, contado. Tudo que pode ser medido, calculado ou contado é uma grandeza. Por exemplo, velocidade é uma grandeza, tempo é uma grandeza, peso é uma grandeza, porção, que é peso, né, é uma grandeza, valor energético, que é energia, é uma grandeza, tudo que você pode medir, distância é uma grandeza, né? Tudo que pode medir, ser contado, ser calculado é uma grandeza, tá? Então esse aqui é um exemplo simples e claro do que são grandezas diretamente proporcionais. Por que diretamente proporcionais? Porque aumentou uma grandeza, observem que está aumentando, a outra também está aumentando e também na mesma proporção, tá? Nem sempre na matemática, quando uma coisa aumenta, a outra também aumenta, é porque são diretamente proporcionais. São grandezas diretamente. O que nosso assunto aqui são proporções. Todas as grandezas que vamos ver, que quando uma aumenta, a outra também aumenta, são grandezas diretamente proporcionais, porque esse é o assunto, né? Nem sempre o que se aumenta um aumenta o outro são proporcionais. Existem outras formas de crescimento na matemática que não é a proporção. Mas nesse nosso assunto, matemática básica especificamente, tudo que aumentar um e aumentar o outro é porque são grandezas diretamente proporcionais, tá? Gente, não é só aumentar um e aumentar o outro. É claro que quando diminuir uma grandeza e você perceber que a outra também diminuiu, também trata-se de grandezas diretamente proporcionais, ok? Nas grandezas diretamente proporcionais, sempre as divisões entre as duas grandezas vão ser iguais. Se você pegar o 7 e dividir por 1, dá quanto? Dá 7. Se você pegar o 28 e dividir por 4, também dá 7. O 63 por 9 também dá 7. Aqui está invertido, né? 63 é em cima. O 10, o 70 por 10, o 105 por 15 sempre vai dar 7. E esse 7 nós chamamos de coeficiente de proporcionalidade, tá? Porque qualquer valor que você tenha aqui em cima, ao ser multiplicado por 7, você encontra o valor respectivo na mesma coluna embaixo.
10 vezes 7 dá 70, 105 vezes 7 dá 105, 4 vezes 7 dá 28. Por isso que é chamado de constante de proporcionalidade. Sempre que você perceber que duas grandezas são diretamente proporcionais, as divisões entre essas duas grandezas sempre será igual ao mesmo valor. Ok? Bacana. Outro exemplo. Pretende-se chegar a um determinado lugar. É uma outra situação, tá? Aumentando-se a velocidade da caminhada, diminui-se o tempo de chegada ao destino. Lógico, né? Inversamente, se diminui o tempo de chegada é porque houve aumento da velocidade. Isso que é típico do dia a dia, todo mundo sabe que se você aumenta a velocidade dos passos, você diminui o tempo de chegada ao seu destino. Ok? É o que nós chamamos na física de velocidade e tempo. São duas grandezas. Eu consigo medir o tempo, eu consigo medir a velocidade. Mas são exemplos de grandezas diretamente proporcionais? Não. São exemplos de grandezas inversamente. Por que eu já percebi que são inversamente? Porque quando você aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo? Diminui. Quando você perceber que uma grandeza aumenta e a outra está diminuindo, é porque são grandezas inversamente proporcionais. Ok? E nas grandezas inversamente proporcionais, os produtos são sempre iguais. Observem que diretamente proporcionais as divisões são iguais. Nas inversamente proporcionais, os produtos é que são iguais. Essa tabela aqui foi construída durante essa caminhada. E aqui, numa velocidade de 3 metros por segundo, a pessoa levou 4 segundos. 3 vezes 4, 12. Quando ela aumentou a velocidade, o que acontece com o tempo, já que são inversamente proporcionais, diminui. Ó. Aumentou a velocidade, diminui o tempo. Aí diminuiu para quanto? Para 3, porque o produto tem que dar a mesma coisa. 4 vezes 3, 12. Aumentou para 6, baixou para 2. 6 vezes 2, 12. Aumentou para 12, foi para 1. 12 vezes 1 dá 12. 24 vezes 0,5 também dá 12. Nas grandezas inversamente proporcionais, o produto das duas grandezas sempre apresenta os valores iguais. Aqui, ó. Ok? Sempre. Aí nós chamamos aqui de grandezas inversamente proporcionais. Ok? Vamos lá. Simplificando, sintetizando o que foi dito. Como eu vou saber se duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Na sua análise, você vai aumentar o valor de uma. É hipótese. Não precisa você trabalhar com as informações que você tem. Você pode fazer hipóteses. Porque se acontece com o que você está enxergando, vai acontecer também com a sua hipótese. Então faça de conta que um valor de uma grandeza aumenta. Beleza. Analise o que acontece com a outra. Se a outra diminuir, são grandezas inversamente proporcionais. Okay? Se a outra grandeza não diminuir, ou seja, ela aumenta também, você aumentou e a outra grandeza está aumentando também, são grandezas diretamente proporcionais. É simples assim. Aumente o valor de uma grandeza, se você perceber na sua análise que a outra vai aumentar, é porque são diretamente. Se você perceber que não, a outra grandeza aumentar hipoteticamente seu valor, outra grandeza diminui o seu resultado, então é porque são grandezas inversamente proporcionais. De forma inversa, ao invés de na sua hipótese você aumentar, você pode diminuir também. Às vezes, na sua hipótese, assim, nos seus pensamentos, aumentar não seja um bom negócio para pensar. Seria melhor pensar diminuindo. Então diminua o valor, tanto faz. Não vai fazer os dois aqui. Isso aqui é um ou é outro, né? É uma das duas hipóteses que você precisa fazer. Se aumentando você não conseguiu visualizar se aumenta ou diminui outra grandeza, você pode diminuir o valor hipoteticamente. Então quando você diminuir, caso a outra diminua também na sua análise, então são diretamente. Quando você diminui hipoteticamente o valor e outra grandeza tem o seu valor aumentado, é porque são grandezas inversamente proporcionais. Simples assim. Essa análise, gente, é primordial, é essencial para você resolver problemas que envolvem proporções. Olha um exemplo.
8 pintores pintam uma casa em 12 dias. Quantos dias serão necessários para pintar a mesma casa se a quantidade fosse apenas de 3 pintores? Ora, eram 8 pintores, ok? Esses 8 pintores pintaram uma casa em 12 dias. O que aconteceu com... Qual é a hipótese aqui que está dizendo? Se fosse 3 pintores, olha, se eu diminuir a quantidade de pintores, aí eu vou pensar, a casa é a mesma, né? Os pintores estão trabalhando com a mesma velocidade, os pintores são os mesmos, né? E aqui, gente, sempre se estabelece a mesma, não vai ter a partir de agora a necessidade de falar em mesma proporção, porque o assunto é proporção, né? São grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então todos os nossos exemplos e questões dos exercícios não vai ter mais necessidade de escrever na mesma proporção, tá? Sempre serão na mesma proporção para não ficar repetitivo. Então esses pintores são os mesmos, trabalham da mesma forma, trabalham na mesma proporção. Aí eu vou pensar o seguinte: se são 8 pintores, pintam 12, o que acontece se eu diminuir a quantidade de pintores? A casa é a mesma, a quantidade de tinta é a mesma, a forma de trabalhar é a mesma. Ora, vou precisar de mais tempo. Dias é uma grandeza de tempo. Então, 8 pintores pintaram em 12 dias. 3 pintores vão demorar bem mais, ou seja, vai levar mais tempo. Diminuiu a quantidade de pintores, o que aconteceu com o tempo? Aumentou. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, olha aqui, os produtos são iguais. Então, os produtos entre as grandezas, quais são as grandezas? Pintores e dias. Então, você vai fazer 8 vezes 12 é igual a x vezes 3, ou 3 vezes x, tanto faz. Olha aí, 8 vezes 12 é igual a x vezes 3. Por que eu cheguei a essa conclusão que é assim e não uma divisão de 8 para 12 x por 3? Porque já analisei aqui e a minha análise concluiu que são grandezas inversamente proporcionais. Então os produtos são iguais, ok? Aí resolve 8 vezes 12 dá 96, x vezes 3 dá 3x. O 3 está multiplicando, passa dividindo, resposta 32 dias. Agora, gente, tome cuidado aqui com relação ao tempo, tá? Dias é tempo. Por que você precisa ter cuidado com essa questão do tempo? Porque é o seguinte: às vezes, no dia a dia, nós dissemos assim: fulano foi até o comércio, até um certo lugar e voltou rápido. Então fulano foi mais rápido que Beltrano. Essa expressão mais rápida não significa que é uma grandeza de tempo. Nós aqui no cotidiano usamos essa expressão mais rápido como se fosse tempo, mas na verdade rápido, mais rápido ou menos rápido trata-se de velocidade. Então tome cuidado. Olha como você pensaria errado se pensasse assim, ó. Bom, eram 8 pintores, eram 3 pintores, por exemplo, e aumentou para 8. Vou fazendo o contrário aqui para vocês entenderem, né? Eram 3 pintores e aumentou para 8. Ora, então esses 8 pintores vão pintar mais rápido. Quanto mais pintores, mais rápido termina a obra. Mais pintores, aí você vai pensar o quê? Que são diretamente proporcionais. Então, tomem cuidado. Se for a questão de tempo, dias, minutos, segundos, não use essa expressão mais rápido. Pense no tempo mesmo. Quanto mais pintores, menos tempo eu levo para concluir a obra. É essa a forma correta de pensar. Esqueça essa história de mais rápido, porque mais rápido é velocidade, a não ser que você esteja falando de velocidade, tá? Então tome cuidado para não confundir velocidade com o tempo. Ok. Segundo exemplo. João e Paulo foram almoçar em um restaurante self-service. Sem saber o preço do quilograma da comida, João se serviu primeiro pagando R$12 pelo seu prato de 380 gramas de comida. Quanto Paulo deverá pagar em seu prato que pesava 420 gramas? Bom,
Eu acredito que aqui numa dúvida realmente, como está dizendo aqui, né, que são grandezas diretamente proporcionais, porque o peso e o preço são diretamente proporcionais. Quanto mais você coloca comida em seu prato e você vai pesar, mais você vai pagar, porque quanto maior o peso, maior é o preço, né? Então, se são grandezas diretamente proporcionais, relembrando aqui, vamos voltar à divisão, a divisão entre eles tem o mesmo valor, são iguais, então você vai fazer divisões iguais aqui. Claro que você vai colocar o x aonde você pretende. O que você precisa saber é o preço, né, que o Paulo vai pagar. Então você vai fazer 12, que é o preço do João, pelo seu peso, 380, quanto ele pagou por quanto ele pesava, 12 por 380, tem que ser igual ao do Paulo, que eu não sei quanto é o preço que ele vai pagar, por isso que eu coloquei x aqui, e 420 gramas, ok? Faz o produto dos meios pelos extremos, 380 vezes x dá 380x, 12 vezes 420 dá 5.040. O 380 está multiplicando, passa dividindo, isso aqui dá R$13,26. Basta dividir isso aqui que você vai encontrar R$13,26. Esse é o valor que o Paulo deverá pagar, já que o prato dele pesava 420 gramas. Gente, agora observem que essas divisões e essas multiplicações foram em grandezas entre si. 8 e 12 são de grandeza, são valores de grandeza diferentes. 12 e 380 também são de grandeza diferentes. 12 é o preço, 380 era o peso. E às vezes, em determinadas situações que nós vamos trabalhar, que observem que só há duas grandezas nesse primeiro exemplo, e no segundo exemplo só há duas grandezas. E vamos trabalhar com mais grandezas. Então, uma hora você não sabe se você vai multiplicar ou se você vai dividir, no caso de envolver mais de duas grandezas. Claro que quando é só duas, você sabe quando multiplicar e quando dividir. Basta ver se são diretamente, que é esse caso aqui, ou se são inversamente. Mas a melhor forma é você organizar essas grandezas, porque nós vamos precisar dessa organização mais em cima. Para isso, nós usamos uma regra na matemática que se chama regra de 3. A regra de 3 simples, que nós vamos ver agora, se usa para esses casos aqui, para duas grandezas. Eu poderia ter usado a regra de 3 aqui nesses dois exemplos. E a regra de 3 simples composta, que está mais... A regra de 3 composta, perdão, não existe regra de 3 simples composta. A regra de 3 composta, que está mais lá na frente, que é para 3 ou mais grandezas. É só essa a diferença, a forma de se resolver é praticamente a mesma. Simples é porque é somente duas grandezas. Composta é porque é 3 ou mais grandezas envolvidas. Tá? Como é que funciona essa regra? Essa regra é mais para você organizar as coisas como de fato ficam, e de como de fato também ajudam a resolver sem muito esforço. Para entender como é que funciona, nós vamos resolver logo esse exemplo aqui. Tá? Você vai lendo o exemplo, a questão, você lê toda a questão primeiramente. Né? Um veículo leva 3 horas para percorrer um trecho de uma estrada a uma velocidade de 25 km por hora. Quanto tempo o veículo levaria para percorrer o mesmo trecho se a velocidade fosse de 15 km por hora? Você lê primeiro para você saber quais são as grandezas envolvidas. Ora, um veículo leva 3 horas. Horas é tempo. Então, uma grandeza você já identificou. Percorreu um trecho da estrada a uma velocidade de 25 km. 25 é velocidade. Então, uma outra grandeza é velocidade. Quanto tempo ainda estamos na mesma grandeza? Mesmo trecho, se a velocidade fosse, estamos aqui de novo com a mesma grandeza e velocidade. Então, você só tem duas grandezas envolvidas. Então, trata-se de uma regra de 3 simples. O primeiro passo é você colocar as grandezas em forma de coluna. Já identificou as grandezas? Então, identifiquei. Quais são as grandezas? Tempo, ok. Qual é a outra? Velocidade. Coloca aqui uma no lado da outra. E em forma de coluna, você vai colocando as informações. E vai lendo novamente.
Um veículo leva 3 horas, coloca 3 horas aqui, para percorrer um trecho de uma estrada a uma velocidade de, olha, essa velocidade ele levou quando ele teve essa velocidade, quando levou 3 horas para percorrer. Então você faz aqui 3 horas, uma flechinha, 25 quilômetros. Porque isso aqui foi quando ele percorreu 3 horas. Quanto tempo? Essa é a tua pergunta, então você vai colocar o X quando essa pergunta se está perguntando quanto tempo, então você coloca o X na sua pergunta. Então você vai colocar aqui na direção de tempo. Ó. Aqui você vai organizando as suas informações, separando por grandezas. Quanto tempo? Então teu X fica no tempo. O veículo levaria para o mesmo trecho, percorrer, né? Se a velocidade fosse 15 km. Aí você faz a flechinha aqui, 15 km. Como é que eu leio isso aqui? 3 horas está para 25 km, X está para 15 km. Ok. Essa forma aqui é só a forma inicial, é como você tem que organizar. Ok. Feito isso aqui, você vai escrever as suas frações. Ó, você vai escrever 3 sobre x. Gente, não precisa colocar o h, tá? Com o tempo nós vamos escrever. Deixa eu mudar aqui a caneta aqui para vocês entenderem. Com o tempo nós vamos passar a escrever aqui essa hora aqui, ó, para não ficar atrapalhando. E essa velocidade vamos escrever aqui, ó. Ou seja, isso aqui não vai estar mais, isso aqui não vai estar mais, isso aqui não vai estar mais. Para você trabalhar somente com os valores. Então, você vai montar as frações, nesse caso que nós vamos esquecer as unidades de medida. Fica 3 sobre x, está aqui, ó. Baixar mais um pouco aqui. 3 sobre x, do jeito que está, coloca o igual. Aí agora sim, esse inicial aqui, essa parte 3 sobre x igual, você não mexe nunca. Fica, se tiver o x embaixo, o x continua embaixo. Se tiver 3 em cima, 3 continua em cima. Você não inverte isso aqui jamais, porque às vezes vai acontecer do x estar aqui em cima. E ele tem que continuar em cima. Do jeito que está aqui, você deixa. A outra fração que não tem o x é que você vai inverter ou não. Você vai analisar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Se você detectar que são diretamente proporcionais, você deixa como está, fica 25 por 15. Se você perceber que são inversamente proporcionais, você vai inverter, vai colocar o 15 em cima e o 25 embaixo. Simples assim. Monta a sua regra de 3, ok? Escreve a fração onde está o x inicialmente, coloca o igual. Analisa as duas grandezas. Se percebeu que são diretamente proporcionais, você vai deixar como está. Se você perceber que são inversamente proporcionais, você vai inverter a outra fração. Jamais inverta uma fração onde está o x, ok? Então vamos analisar. Ora, quanto mais rápido for a minha velocidade, menor é um tempo, né? Um veículo quanto mais rápido, agora sim eu posso falar mais rápido que eu estou falando de velocidade, né? Então quanto maior a minha velocidade, menor o tempo porque eu levo para percorrer determinado trecho de uma estrada. Então mais rápido, menos tempo. Então são grandezas inversamente proporcionais, é por isso que aqui já está invertido, ó. O 15 fica para cima e o 25 vem para baixo. Pronto, meu amigo, aqui é só resolver. Como é que eu resolvo isso aqui? Produto dos meios pelos extremos, ó. Faço isso com esse, isso com esse. 15 vezes x dá 15x, 3 vezes 25 dá 75. Ficou esse setinho no meio aqui, mas no material original ela está aqui no lugar certo, tá? 75 por 15 dá 5. Acabou. Resposta, 5 horas. Ficou muito mais fácil. Eu poderia fazer de uma forma diferente? Poderia. Eu poderia usar o que nós aprendemos. Se são grandezas inversamente proporcionais, as divisões são iguais. Eu poderia ter feito as divisões iguais, né? Mas aqui fica muito mais prático, muito melhor do que você ficar verificando se você vai multiplicar, se vai se dividir, porque aqui já vai acusar se você vai multiplicar ou dividir uma grandeza pela outra quando você faz o produto dos meios pelos extremos. Vamos ver outro exemplo. Uma torneira despeja 6 litros de água em 2 minutos.
Sabendo que em 2 horas ela encheu um tanque, qual a capacidade desse tanque? Uma vez lida a questão, vamos às grandezas. 6 litros de água. A primeira informação que eu estou enxergando aqui é esses 6 litros aqui. Isso é grandeza de volume, né? Fisicamente é volume, litros. Gente, se não soubesse que era volume, bastava escrever litros aqui, tá? O nome científico correto não há muita necessidade aqui de você saber. Claro que seria ideal que você soubesse, mas se não soubesse, se tivesse escrito só a palavra litros ou quantidade de litros, estaria ótimo, tá? Então identificamos uma grandeza, volume. Minutos. Minutos é claro que é tempo. Olha, como já vamos escrever aqui as grandezas, as unidades de medidas. Aqui, ó, dentro do parênteses, para não atrapalhar aqui nossas continhas. Então você vai lendo, ó, uma torneira despesa 6 litros de água em 2 minutos. Então 6 está para 2. Sabendo que em 2 horas, olha, sabendo que em 2 horas é tempo. Eu vou colocar 2 horas aqui, ó. Por que que eu não escrevi 2 horas aqui? Pelo seguinte, porque aqui a minha unidade de medida é minutos, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, né? Minha unidade de medida é minutos. Então eu não posso escrever 2 horas, que meus cálculos vão dar todos errados, porque esse 2 está aqui e está em minutos. Ou você transforma minutos em horas, ou você transforma horas em minutos. É bem mais prático você transformar horas em minutos. Quanto dá 2 horas em minutos? Ó, 1 hora tem 60 minutos. Então 2 horas tem 120. Olha aí o que você vai colocar no lugar de 2 aqui. 120. Porque sua unidade de medida está em minutos. Pronto, basicamente é isso aí. Ok? Então o próximo passo é você escrever a sua fração e colocar o igual. Ok? Agora vamos saber se vamos inverter ou não essa fração aqui para colocar aqui. Ou seja, vamos saber se são grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Como é que eu faço essa análise? Ó, uma torneira está enchendo, não, né? Está despejando água em um tanque. Ok. Ela despeja 6 litros em 2 minutos. Em 2 horas, quanto maior o tempo que ela esteja despejando a água, maior será o volume, né? Quanto mais tempo ela fica ligada, despejando a água lá, maior é o volume, né? Se eu colocar em 4 minutos aqui, já estou fazendo hipótese, viu, gente? E para você analisar se são grandezas diretamente ou inversamente, você, como já foi dito anteriormente, tem que fazer hipóteses. Então, se fosse 4 minutos, quantos litros ficaria? 12. Aumenta um, aumenta o outro. Isso aqui é lógico, é óbvio isso aqui. Então, você já detectou que são grandezas diretamente proporcionais. Então, se são diretamente, fica como está. Aí é só resolver, né, meu amigo? Ó, vem aqui, a resolução é... produto dos meios pelos extremos, 2 vezes x dá 2x, 6 vezes 120 dá 720, o 2 está multiplicando, passa dividindo, x dá 360 litros. Pronto. Então a capacidade desse tanque tem 360 litros. Ok? Terceiro exemplo. Em supermercado, a carne é acondicionada em embalagens em uma etiqueta contendo o preço unitário e o preço de 1 grama da carne. Deixa eu mudar a caneta aqui. Ok, e o preço total a ser pago. Certo dia, a balança eletrônica apresentou problemas e algumas etiquetas foram impressas com defeitos, sendo omitidas algumas informações. Está aqui as informações que foram omitidas. As figuras 1 e 2, está aqui. Mostram, né, representam as etiquetas de 2 embalagens do mesmo tipo de carne. A carne é a mesma aqui, ó. Ok? Só que estão com esses defeitos aqui de fabricação. A gente não sabe quanto é o preço daqui e não sabemos o peso líquido dessa daqui. O peso líquido em quilograma, resistente à etiqueta da figura 2, isso aqui que está perguntando, ó, esse camarada aqui, ó. Vamos lá. Essa carne aqui é a mesma dessa.
ok? Eu tenho informação que o peso de 0,65 kg, quem não sabe isso aqui é 650 gramas, dessa carne dá 9,75. Ora, quanto dá aqui para dar 6,30? E é exatamente essa ideia, essa minha pergunta, que eu vou formar a minha regra de 3. Vamos lá, as grandezas são peso líquido e preço. O peso 0,65 quilos, eu vou pagar 9,70. Olha como é que fica, gente. Peso líquido 0,65, eu paguei quanto aqui? 9,75, ó. Isso aqui vai estar organizado direitinho lá no material de vocês, que aqui está um pouco, tá fora do lugar aqui essas setas, né? 0,65 vai para 9,75. Aí eu quero saber o peso, ok? Desse camarada aqui, que eu não sei se o peso fica nessa direção, então aqui fica X. Aí setinha, quanto é que pesou aqui? 6,30. Olha lá. Se 0,65 kg deram 9,75 dessa carne, quanto vai dar de peso se eu pagar 6,30? Pronto, está montado aí. São grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Claro que são diretamente. Quanto maior o peso que você vai comprar a carne, quanto maior, mais pesada for a carne, maior é o preço. Então são grandezas diretamente proporcionais. Eu monto a minha fração aqui, ok? Coloco igual. Esse aqui fica exatamente como está. E se eu dividir, aí faço esse vezes esse aqui, ó. Produto dos meios pelos extremos, mudar aqui o lápis, ó. Esse vezes esse vezes esse, 9,75 vezes x, 9,75x, 0,65 vezes 6,3 dá isso aqui. Isso aqui vai dar 4,095, o 9,75. Está multiplicando, passa dividindo. Esse fica em cima e esse camarada aqui vem para baixo. Ó. Fica desse jeito aqui. Ó. Dividindo isso aqui dá 0,42. Então a resposta certa é a letra E. Quarto exemplo. Em uma pizzaria, havia uma jarra de suco que, dividido igualmente entre os presentes, davam 200 ml de suco para cada. Porém, ao chegar dois novos amigos, a divisão entre eles ficou em 180 ml para cada. Quantos litros possui na jarra? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um problema. Eu não sei quantos amigos tinham inicialmente na pizzaria, antes de chegar os dois novos. Se eu não sei, claro que aqui as grandezas são quantidade de amigos. Esses amigos aqui é a quantidade, tá? Isso aqui é os litros, né? ml, né? Claro, litro nós já vimos que é volume. Quando eu tinha uma quantidade de amigos, que eu não sei qual é, por isso que foi denominado aqui de X, e temos que fazer assim, né? Ficou 200 ml para cada. Chegou dois novos amigos. Olha, aqui eu não sei quanto é. Então, mas chegou dois novos amigos. Se antes a quantidade era X amigos, ficou X mais 2 amigos. Aí ficou 180 ml para cada. Vem para cá. Então, gente, é o seguinte. É como se você pensasse, se fosse 10 amigos, 10 está para 200. Aqui seria 10 mais 2, aqui seria 12. Lógico, né? Se aqui for 15, aqui seria 17. Então, se aqui é x, aqui é x mais 2, né? Ok, monto a minha fração, x por x mais 2, coloco igual aqui. E agora eu vou analisar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Quantidade de amigos e a quantidade de volumes para cada. Ok, isso aqui não é a jarra. Quanto mais amigos, mais suco eu vou precisar. Não é bem assim. É quanto cada um vai ficar, porque a jarra ela só tem um tamanho único lá, né? Quanto mais amigos, menor vai ser a divisão entre eles. Ou seja, quanto mais amigos, menos suco para cada, porque eu vou ter que dividir igualmente, né? Então, quanto mais amigos, menos suco. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, você vai inverter. 180 fica em cima, 200 fica embaixo. Faz o produto dos meios pelos extremos. Lembrando que você fazendo aqui 200 vezes x é 200 vezes x, igual quando você fizer esse com esse, tem que ter cuidado de multiplicar 180 com x
e 180 com 2, porque aqui são dois termos. 180 vezes x, 180x, 180 vezes 2, 360. Se você não sabe o porquê disso aqui, dê uma olhada aqui em equação do primeiro grau, clicando aqui, ó. Dê um clique aqui, ó, tá? Nesse nome aqui, que lá vai te mostrar como é que se resolve todas as equações do primeiro grau, que está um pouco mais lá na frente, tá? Mas se quiser adiantar logo, saber como é que se resolve isso aqui, você pode clicar aqui. Aí o 180x dá mais, passa menos, aqui, ó, sobrou 360 do outro lado, 200 menos 180 dá 20x, o 20 está multiplicando, passa dividindo, corta os dois zeros, 36 por 2 dá 18. O que é esse 18? É 18 litros, né? Já? Não. Se eu chamei esse x aqui de amigos, então essa aqui é a quantidade de amigos. Inicialmente tinha 18 amigos. Aí chegou mais 2, ficou 20. Como é que eu faço para saber quanto tem na jarra? Bom, ou eu pego o 18 e multiplico por 200, né? 18 vezes 200 ml, porque cada um bebeu 200 ml, ou eu pego 20 amigos e multiplico por 180, que é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Daí eu preferi fazer 18 vezes 200, que deu 3.600 ml. Como está perguntando em litros, quem não sabe, isso aqui basta dividir por 1000, né? Porque 1000 litros, 1 litro tem 1000 ml, né? Então, você divide por 1000, nós vimos que a vírgula anda para a esquerda, né? 3 casas dividindo por 1000, né? Anda 3 casas, dá 3,6 litros. Então é isso, fica aí um exercício para vocês. Obrigado e até a próxima.